estamos aqui para repartir com você a palavra de Deus. Eu quero meditar com você Gênesis capítulo 35, fala sobre Jacó, este homem tremendo que teve uma revolução em sua vida, uma revolução de história, de caráter, de mudanças tão fortes. Diz assim a partir do versículo 1: Deus disse a Jacó: levante-se, vá para Betel e habite ali. Faça ali um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. Então Jacó disse à sua família e a todos que estavam com ele: joguem fora os deuses estranhos que há no meio de vocês, purifiquem e troquem de roupa. Vamos nos preparar e ir para Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em mãos e as argolas que lhes pendiam das orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Quando eles partiram, o terror de Deus invadiu as cidades vizinhas e não perseguiram os filhos de Jacó. Assim, Jacó chegou à Luz, chamada Betel, que fica na terra de Canaã, ele e todo o povo que estava com ele, e edificou ali um altar. E aquele lugar deu o nome de El-Betel, porque ali Deus havia se revelado a ele quando estava fugindo do seu irmão. Este é o texto, você conhece bem, acredito, o contexto. Jacó estava numa missão de se reatar com o irmão, de pedir perdão, de ser perdoado, de recomeçar. Deus é um Deus de recomeços, Deus é um Deus de oportunidades. Se a gente está disposto a consertar, se a gente está disposto a mudar de rota, a arrepender, Ele está sempre disposto a nos aceitar. Agora, basta a gente, então, ter ação sobre o nosso propósito. A gente o quer, a gente deve agir. Duas coisas aqui muito fortes, e eu quero falar sobre, rapidamente sobre esta ação. Depende da gente, a gente precisa dar os passos, mas essa obediência clara, a gente precisa saber ouvir as ordens e estar disposto a obedecer. Eu não sei se você ouve as direções e interpreta de acordo com a sua vontade, de acordo com o que você acha melhor, ou você realmente absorve as ordens, os princípios bíblicos e vive de acordo com o que realmente diz. Deus não aceita mais ou menos ou parte, Ele dá ordens expressas a Jacó. Diz assim, eu vou ler o versículo 1 novamente: Deus disse a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali, e faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste da face de Esaú, teu irmão. Talvez esse momento foi um dos momentos mais difíceis da vida de Jacó. E foi justo nesse momento que Deus encontra a oportunidade para mudar a vida dele para sempre. Ali há uma metanoia, uma mudança de mente, mudança de atitude, mudança de homem. E foi uma grande oportunidade que Deus encontrou. Nos momentos mais difíceis, geralmente, são momentos de mais quebrantamento, de menos a gente e mais Deus. A gente está mais aberto a ouvir. Nos momentos difíceis da nossa vida, Deus sempre se revela para nos mudar de direção, para nos confortar e nos dar uma experiência com Ele. Jacó, você sabe o significado, né? O significado de enganador, ou aquele que agarra, ou aquele que luta com Deus ao seu lado. Deus muda o nome dele para Israel, só para você pegar aí a história. Mas eu quero falar sobre essas 4 ordens. A bênção de Deus se manifesta em nossas vidas quando a gente obedece às ordens dele, os princípios dele. A bênção de Deus chega até a vida de Jacó
quando ele obedece às 4 ordens que Deus dá a ele. A primeira é levantar, levanta-te. Está no imperativo, é uma ordem. Fique de pé, se coloque de pé, levante-se. Deus quer uma nova postura. Deus quer uma postura de avanço. A gente precisa sinalizar que a gente quer, que a gente está disposto a avançar. Estar prostrado diante de Deus é uma posição correta. Agora, diante dos problemas, diante da vida, a gente precisa estar de pé, em posição de avançar, em posição de conquista. Tudo na vida é conquistado. A salvação foi conquistada por Jesus na cruz e é a única coisa que a gente recebe pela graça. Todas as demais coisas é conquista. Deus tira o povo do Egito, liberta o povo através de Moisés, mas eles precisavam conquistar Canaã. Canaã está lá, é terra que manda leite e mel, é uma terra boa. Vocês precisam conquistar. Tudo na vida é conquistado. Jacó, eu penso mesmo, e pela situação da história, pelo que a Bíblia diz, ele não estava prostrado fisicamente, ele não estava deitado, prostrado, mas emocionalmente sim, mas espiritualmente sim. Ele, naquele momento de dificuldade para ele, Deus não o queria ver prostrado, queria ver ele enfrentar a fúria do irmão, enfrentar a vergonha, enfrentar a verdade, e a verdade liberta. Ele estava preso em mentiras, ele tinha um carimbo na sua vida de enganador, e ele queria reverter essa situação, mas para isso precisava se colocar de pé, precisava levantar e avançar. Deus não quer que a gente se prostre diante das dificuldades. Deus nos quer ver como verdadeiros soldados, valentes guerreiros na guerra, pronto para pelejar contra os problemas, contra as intempéries desta vida. É isso que Deus quer ver: filhos guerreiros, filhas guerreiras, filhas que acreditam que podem em Deus. Nós não somos nada, mas podemos tudo, né? Em Deus que nos fortalece. Isaías fala, né? Levante-se, resplandeça, chegou a sua luz e a glória do Senhor raia sobre você. Há vários versículos mandando que a gente se coloque de pé. Josué capítulo 1, versículo 9, um texto bem conhecido, diz assim: não foi isso que eu te ordenei? Seja forte e corajoso. Não é só ser forte, ter força, ou ser treinado para a guerra. Tem que ter coragem para enfrentá-lo. Não adianta apenas conhecer bem a palavra, manusear bem a espada, a santa palavra de Deus. Precisa usá-la, precisa usar a palavra, viver a palavra, ministrar a palavra, passar a palavra a outros, vencer pela palavra. Esta é a chamativa de Deus para nós nessa tarde. E o texto continua assim: não tenha medo. Então quero voltar aqui um pouquinho. Seja forte, precisa adquirir força, precisa orar, buscar em Deus, buscar conhecimento, jejuar, buscar força. Mas só isso não basta. Precisa ser corajoso. Agora eu vou usar a força, eu vou usar a unção, eu vou usar o poder, eu vou usar a autoridade que eu recebi de Jesus. Eu preciso usar forte e corajoso. Depois o texto continua: não tenha medo. Acaba com esse medo. Não deixe o medo paralisar você, parar você. Nem fique assustado. Não se assuste com as coisas, não. Não se assuste com as circunstâncias, não. Com o ambiente, não. Não se assuste, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Que promessa preciosa. A ordem vem, seja forte, corajoso, não tenha medo, não fique assustado. Por quê? Porque eu estou com você. Eu sou o Deus Todo-Poderoso,
todo o poder está em minhas mãos, eu posso tudo e todas as coisas, e eu estou ao seu lado. Qual que é o nosso papel? Confiar que Deus está realmente ao nosso lado e avançar. Jesus diz: não vos deixarei, nem um dia, estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa é a promessa que nós temos, é nisso que a gente se agarra e é nisso que a gente vai avançar. A segunda ordem que Deus dá é uma direção. Às vezes a gente não quer tudo, né? Vá até Betel. Betel, é Betel. Por que Betel? Não importa, vá até Betel. Por que tem que mergulhar 7 vezes no Rio Jordão? É porque 7 vezes ia lá, senão não vai ser curado. Ou obedece, ou abre mão da bênção. A obediência, ela é fato consumado, é uma exigência de Deus. Quer que os seus filhos o obedeçam. E a ordem expressa, ela tem lugar, né? Vá até Betel. Deus quer nos dar uma direção. Deus tem direção para nos dar. Faça dessa forma. Quero que faça dessa maneira, desse jeito. Como ouvir a direção de Deus? Buscando comunhão, tendo a alma tranquila, em paz, para o Espírito conseguir nos enviar essa mensagem. A alma precisa estar em paz, conectada com Deus, para que a bênção de Deus se manifeste. Nós temos que estar realmente atentos à direção que Ele nos está dando. Para Noé, faça a arca nessa medida, nessa largura, com essa altura, com esse material, coloca betume, faça dessa maneira. A ordem é expressa. Quando estamos na direção de Deus, por mais difícil que seja a situação, ou por mais espinhoso que seja o caminho, nós podemos ter a certeza que a vitória é certa. Você crê assim? Se Deus está conosco, e Ele sempre está conosco, nós estivemos com Ele, essa é a pergunta, estamos com Ele, dispostos a obedecê-lo, a vitória é certa. A vitória é certa. Não tem, Deus, o nosso Deus nunca perdeu uma batalha. Ele é vencedor e diz a sua santa palavra que nós somos mais do que vencedores. O que significa esse lugar? Essa palavra, Betel. Betel significa casa de Deus, lugar de comunhão com Deus, lugar da manifestação de Deus, lugar onde Deus opera, onde Deus se manifesta. Esse é o significado da palavra Betel. É o lugar onde Deus escolheu para nos encontrar com Ele. Escolheu um lugar, tem um lugar. Que lugar é esse? Aí você pode dizer, mas é qualquer lugar. Sim, o véu foi rasgado, qualquer lugar. Mas tem um momento, você tem esse momento, tem um lugar, é só você e Deus. É você, Deus e o WhatsApp, você e Deus e o celular. É só você, é um lugar de comunhão. Você se levanta para estar lá, você conhece esse caminho, do lugar da manifestação de Deus na minha e na sua vida. Betel é o lugar onde a gente pode encontrá-lo, onde a gente pode derramar a nossa alma diante dele. Quero colocar como exemplo Ana, a mãe de Samuel, né? E foi lá encontrar e recebeu a resposta. Parecia até embriaguez, mas era a presença de Deus. Encontrou, foi buscar, se levantou e foi ao encontro. Salmo 73, Salmo de Asaf, eu quero ler alguns versículos. 73, a partir do 25,
Até alguém compôs, né? O Apacentar compôs essa canção tão linda. Diz assim: quem tenho eu no céu além de ti? E quem poderia eu querer na terra além de ti? O Senhor é suficiente, o Senhor é tudo. O que eu poderia ter mais? Como a resposta dos discípulos lá, né? Certa feita com Jesus: para onde nós iremos, Senhor? Só tu tens as palavras de vida eterna, a palavra de vida eterna. Só o Senhor tem. Para onde nós iremos? Quem tem essa bênção, a comunhão de Deus, quem proporciona isso? Só o Senhor. Nós não iremos sair daqui. Para onde iremos nós? Ele continua, versículo 26, Asaf, Salmo 73, diz assim: ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Pode tudo dar errado, pode se tornar um caos, uma área ou algumas áreas da minha vida, mas o Senhor é a minha herança. Deus é a fortaleza do meu coração. Coração é mente, é alma. A minha alma, meu corpo pode estar sofrendo, mas a minha alma está convicta, na certeza de que Deus é a minha herança para sempre. Ele está comigo. Os que se afastam de ti, versículo 27, certamente perecerão. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Faço do Senhor Deus o meu refúgio para proclamar todas as suas obras. Os que se afastam de ti são consumidos, perecem, mas quanto a mim, eu não me afasto, eu estou na sua presença. O Senhor é o meu refúgio, bom é estar perto de ti. É isso aí, e não só estar por estar, para proclamar todas as suas obras. A função da igreja, o chamado da igreja é ir, é falar, é proclamar, é mostrar, é deixar claro, é iluminar, é abrir caminhos, é mostrar com a nossa vida o que Deus tem feito. Proclamar as verdades com o nosso exemplo, a nossa vida. Nós somos a Bíblia aberta para as pessoas. Segundo ponto, então, Deus quer nos dar direção. Você tem facilidade de receber ordens expressas, você é obediente, você ouve só aquilo que te interessa, ou você ouve realmente de verdade aquilo que é expressamente direcionado a você? Você ouve na essência da ordem, ou se faz entendido da melhor maneira para você, ou você quer obedecer, você questiona, ou você obedece sem questionar, você tem dúvida da palavra de Deus, você coloca dúvida, ou você realmente entende que a palavra de Deus é a palavra de Deus. Ela é atualíssima, ela não é obsoleta, ela não passou e nem passará, nunca passará. Tem muita gente falando tantas coisas por aí, e pessoas até com tanta expressividade. Cuidado, busque na fonte. A fonte é a santa palavra de Deus. Cuidado com o que você ouve, peneire o que você ouve, filtre, coloque filtro em sua mente para não ser enganado. Obedeça, é melhor. Terceira ordem é habite ali, habita ali. Desce até Betel e habita ali. Não é uma passagem, não passe só um tempo com Deus, não fique um tempinho no lugar da manifestação de Deus, mas faça desse lugar a sua habitação. O que isso quer dizer? Deus quer a nossa perseverança. É os perseverantes que irão
entrar e reinar com Cristo em glória. Apocalipse fala, né, tantas vezes, ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer. No céu só entra vencedor. E para vencer tem que perseverar. O desânimo quer entrar, as mentiras querem entrar, as distrações querem entrar, a gente precisa perseverar. Não adiantaria nada Jacó chegar a Betel e no mesmo dia voltar, ir embora, desistir. Deus queria que Jacó permanecesse naquele lugar, no lugar da manifestação da glória de Deus. Você passa um tempo com Deus ou você tem comunhão plena com Ele? Comunhão plena com Ele, você e Deus só? Você acha que é suficiente? Não. Ou precisa ter comunhão no corpo, que é a igreja é o corpo de Jesus. Você acha que tem vida fora do corpo? Você acha que tem vida fora da comunhão com a igreja? Você pensa assim? Se você pensa assim, precisa rever o que a Bíblia diz. Deus se manifesta através da comunhão com os seus. Nenhum lugar da Bíblia vai lá sozinho e resolve. Onde tiver 2 ou 3 em meu nome. O Pentecoste foi derramado quando estavam unânimes, reunidos em oração, com um só propósito. Aí houve a manifestação. A manifestação de Deus. Olha, Jesus falou, vocês não vão ficar órfãos, vou enviar o Consolador, o Espírito Santo. Ele vai estar em vocês e entre vocês. Ele vai se manifestar, vai morar em você, mas a manifestação é na comunhão, habitar ali. Deus quer que permaneçamos no lugar que Ele preparou para nós. Temos que ser firmes, constantes. Muitas pessoas, infelizmente, deixam de desfrutar das bênçãos de Deus e da sua graça por não permanecerem na sua presença, na Betel de Deus, no lugar da manifestação da glória. E a gente tem desculpa para tudo, né? A gente se vitimiza em algumas coisas, né? Aconteceu isso, aconteceu aquilo, aconteceu outro. Eu tenho que passar, eu não posso olhar as circunstâncias. O Deus que me mandou estar no lugar da sua manifestação, Ele é perfeito. Permaneça ali, habita ali, é a terceira ordem. A quarta ordem e a última dessa tarde, ele diz o seguinte: edifica ali um altar. Deus quer ser adorado, não precisa, não necessita. Tem anjos, querubins, serafins, arcanjos, os 24 anciãos, os 4 seres viventes, o adoram dia e noite, perfeitamente. Deus não precisa de nada, Ele é autossuficiente, mas Ele quer comunhão. Ele formou o homem para ter uma família, para formar uma família para Ele. Deus nos tem como filhos, como sua noiva. Ele quer comunhão. Olha, Jacó, você levanta, você vá até Betel, estou te dando a direção, mas não vai ficar um tempo não. Você habita ali e ali você edifica um altar. Quero você me adorando aos meus pés. O melhor lugar de estar é aos pés do nosso Senhor. E adorando, altar de adoração. Adoração é gratidão, é louvor, louvor é elogio, gratidão, graças dou ao Senhor, por tudo que o Senhor é, em primeiro lugar, depois por tudo que o Senhor faz. Eu quero te adorar, levante um altar ali. O altar é o lugar máximo da nossa intimidade com Deus, nossa devoção a Ele, do nosso culto a Ele. Altar significa sacrifício de adoração, renúncia. Eu abro mão de todas as outras coisas, eu quero o Senhor. Eu abro mão dos prazeres do mundo, eu quero o Senhor, eu quero servir a Ti. Eu não quero aceitar as ofertas, as migalhas, eu quero o Senhor. Eu sou Teu e Tu és meu. Você tem esse altar, você tem edificado esse altar ao Senhor.
Quantas vezes, quantos dias, quantas vezes por dia você já levantou o altar de adoração a Ele hoje? Você já agradeceu pela sua vida, pelo que Ele é através de você, pelo que Ele faz também? Você tem um tempo, você edifica um altar. Todos nós temos que edificar altares, pois o altar é a marca da nossa comunhão com Deus. Quero concluir aqui, dizer para você que havia um propósito de Deus na vida de Jacó. Deus tinha um plano, um propósito, mas para que esse propósito se realizasse, presta atenção nisso, Jacó teve que obedecer a essas 4 ordens expressas que Deus lhe deu. Quero desafiar você a fazer como Jacó fez, para que a bênção de Deus seja manifesta na sua vida. Deus te abençoe. Que Deus use você, que o Espírito Santo o impulsione a fazer tudo aquilo que Ele projetou para a sua vida. E o primeiro passo é se levantar. Não importa como você está, a maneira que você está, levante-se agora, levante-se hoje e faça o que Deus determinou que você faça, em nome de Jesus.